Boa noite a todos, a graça e a paz, irmãos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Colocar nosso coração, a nossa mente na presença de Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Pai querido, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, juntos com os irmãos, adorando o Teu nome, Senhor, aprendendo mais de Ti, recebendo de Ti o enchimento do Teu Espírito. Senhor, nós precisamos e queremos isso um pouco mais nesta noite. Que o Senhor fale através do Teu Espírito, doce Espírito, sussurre em nossos ouvidos, fale ao nosso coração. Por isso, Senhor, nós nos apoiamos única e exclusivamente no sacrifício do Teu Filho Jesus, por nós lá na cruz, no Calvário, que pagou a nossa dívida, os nossos pecados, purificou o nosso coração e nos deu livre acesso, condição completa de estarmos na Tua presença e hoje aqui, Senhor. Pai, por isso nós queremos já de antemão te agradecer, te louvar, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria ministrar nessa noite uma palavra a respeito de coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado. O tema está aí no seu informativo, é quando tudo falha. Prestei esse tema de um livro do Rodolfo Beltz, e ele escreve um livro sobre esse tema, e eu achei interessante também falar sobre esse assunto, quando tudo falha. O som falha, a luz falha, né? O gás acaba, vivemos um mundo assim, as coisas se desgastam. Todos nós aqui, eu creio que já passamos por situações de fracasso, ou estamos passando, ou estamos na iminência de passar por um problema, por uma dificuldade, por uma situação que vai nos levar ao fracasso. A gente, depois em que o mundo recebeu a inflamação, o vírus espiritual do pecado, quando o primeiro casal lá desobedeceu a Deus, o mundo entrou em colapso. E a nossa vida virou um grande e acelerado problema. E estamos num processo muito rápido de degeneração. O corpo falha, a mente falha. E essa falha, ela veio por resultado do pecado, da entrada do pecado no mundo. Deus não nos criou para sermos assim. Deus nos criou para vivermos eternamente. Nós todos recebemos uma senha. Você tem uma senha espiritual, uma senha invisível. A fila da morte. Um dia todos nós vamos morrer. Isso é um fato, não é verdade? Todos nós temos uma senha, ok? 6 bilhões. É o último número dessa senha. 6 bilhões. E eu creio, e nós não sabemos o número da nossa senha. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade de escolher um número, qual seria, irmão? Fala a verdade para mim. Eu ajudaria Deus a enterrar todo mundo. Deus, eu ajudo, pode passar na frente, por favor, né? Pode passar. Primeiro você, né? Minha senha seria 5 bilhões, 999 milhões. Nós estamos num processo degenerativo. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sabendo disso, enviou o seu Filho Jesus. E Jesus veio resolver esse problema. Nós estamos num momento em que entregamos a vida a Jesus e reconhecemos o que Ele fez na cruz por nós.
Estamos no processo de restauração. Talvez não termine as coisas aqui nesse processo de restauração, mas na eternidade tudo isso vai ser resolvido. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E entregando a vida a Ele, nós estamos agora revertendo o processo de degeneração. Estamos num processo de redenção. Primeiro o nosso espírito, depois a nossa alma e corpo. Nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Estamos nesse processo. Mas todos nós passamos e passaremos, por causa do pecado, um processo e situações de fracasso. Não há como perder, não há como passar à frente, não há como deixar para depois, todos nós. E o processo de fracasso vem devido às várias e várias tentativas. Nos esforçamos muito. Casamentos entram em fracasso e nós nos esforçamos tentando levar o casamento, enfim. Às vezes nós nos cansamos, nos frustramos, nós não conseguimos resolver o problema e entramos em fracasso. Fato é que as coisas não saem da forma que nós gostaríamos que saísse. E então vem o sentimento de fracasso, sentimento de derrota. Falham os amigos, falham os recursos, falham o cônjuge, falham os filhos, falham os pais, falham os projetos, falham os planos. Tudo isso acaba acontecendo. E quando isso acontece, entramos num beco, um beco sem saída, um túnel muito escuro, sem a luz no final dele. E nós nos sentimos em falha, em derrota. A Bíblia, esse livro maravilhoso que conta a história desse grande amor de Deus por nós, nos dá muitas direções de como passar, ultrapassar, sair desse estado de fracasso. Vamos ver alguns deles, vamos ver alguns versículos que falam sobre isso ao decorrer dessa mensagem. Bíblia é a revelação de Deus, a revelação do grande amor de Deus por nós. E a grande obra de restauração e também da restauração de todas as coisas e também dos nossos fracassos. Nela encontramos e descobrimos as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus e as estratégias de Deus para a nossa vida. Davi, o rei Davi, personagem muito conhecido das Escrituras, antes de se tornar rei, ele foi ungido como rei, mas ainda não tinha ocupado o lugar de rei, porque ainda existia o rei Saul. E o rei Saul, em vez de fazer uma transição tranquila, bacana, do seu reinado para o reinado de Davi, ousou tocar em Davi, e ousou perseguir Davi, ousou matar Davi, destruir Davi. Não sabemos os vários sentimentos que estavam no coração do Saul, mas inveja, competição, enfim, várias outras coisas, ele tentou fazer isso. E o que aconteceu é que num dado momento, lá em 1 Samuel 23, verso 28, o rei Saul desistiu e parou de perseguir o Davi. Davi já se sentia fracassado, Davi já se sentia em que as coisas estavam em falha, ele não poderia melhorar a situação dele, enfim, ele achou assim, bom, minha vida não vai melhorar, eu não vou conseguir chegar até o fim dessa situação, eu não vou conseguir ser o rei mesmo, o Saul vai pôr o seu filho, o Saul vai pôr a sua casa, enfim.
Mas, num dado momento, Deus interviu nessa situação e o rei Saul parou de perseguir o rei Davi. Naquele lugar, a Bíblia diz em 1 Samuel 23, 28, que ficou estabelecido que o nome daquele lugar seria Rocha da Separação. Separação porque era um antes e um depois. Um antes, a perseguição, o fracasso de Davi em ocupar o seu reinado, enfim, o fracasso dele, e agora a mão de Deus intervindo, e Davi agora podendo cumprir o seu sonho, a promessa de Deus, enfim, para a sua vida. Rocha de separação. Talvez nesta noite para a sua vida seja a rocha de separação. O momento em que Deus vai intervir sobre a sua vida, sobre o seu fracasso, sobre os seus problemas, sobre as suas falhas. Você pode crer nisso. Talvez seja o dia em que seja a rocha de separação. Um antes e um depois. Um lugar que Deus estabeleceu para fazer uma obra. A partir daqui, as coisas vão mudar. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Vamos ver alguns fracassos. Nessa jornada, nessa corrida, nessa caminhada, muitas coisas falham e uma delas pode ser as suas forças. Forças falham. A gente está empenhado em pôr o esforço em coisas na nossa vida, na área do trabalho, na área da casa, na área da criação dos filhos. E você luta e parece que as forças terminam. E você quer jogar a toalha. Você quer jogar a toalha e render-se. Você não consegue escapar do problema. Ele vai estar lá amanhã, segunda-feira, na sua frente, diante de você, durante toda essa semana. Não tem como escapar. Falta força para prosseguir. Falta força para você continuar firme, lutando, até que a promessa venha, até que a rocha da separação apareça. Talvez você falta força para continuar perseverando. Você já se entregou ao pecado, entregou aos vícios, entregou completamente, não uma entrega para Deus resolver, uma entrega dizendo assim, não vai mudar mesmo, as coisas não vão acontecer, as promessas não vão se cumprir, eu entrego, eu abandono. É a entrega do abandono, não é entrega pela fé nas mãos de Deus, mas é a entrega ao Deus dará. Você, por causa da perda de forças, não consegue caminhar mais, não consegue resistir mais. Certa vez, o rei Davi estava passando por um desses momentos. Antes desse fato da rocha de separação acontecer, muitas foram as vezes em que Davi se sentiu fracassado. E uma delas, as suas forças foram completamente derretidas da vida de Davi. Davi se sentiu completamente sem forças para continuar, para lutar, para prosseguir. Notem, se Davi tivesse desistido completamente ali, será que ele seria rei? Será que ele teria a bênção de Deus no seu reinado? Será que as coisas mudariam como mudou na vida dele a partir da sua entrada como rei de Israel?
Sabe, nós perdemos muitas vezes as bênçãos de Deus porque nós perdemos as forças e nos entregamos. E veja só, em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz assim: Davi ficou então numa situação muito difícil, e os seus homens estavam tão amargurados por ficarem longe dos seus filhos. Eles estavam em luta, eles estavam muito tempo lutando, e tinham deixado as mulheres e as crianças. E eles ficaram tão amargurados por não conseguirem voltar para casa, porque ainda haveria muitas lutas, que eles estavam querendo abandonar Davi, matar Davi. E Davi buscou ao Senhor e encheu o seu coração de coragem. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Você e eu precisamos buscar ao Senhor Deus, nesses momentos. A mesma coisa aconteceu com outro rei chamado Josafá. E ele estava sem forças, lá em 2 de Crônicas, no capítulo 20, no verso 12. Ele disse e fez uma oração a Deus. Foi a rocha de separação para a vida dele. Ele disse assim: Senhor, castigue essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir e esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. E o Senhor veio ajudar Josafá. Quando nós nos sentimos fracos, nós precisamos buscar a força do Senhor. E Jesus é a nossa força. Ele é o tudo que nós precisamos. Parece que nós nos esquecemos disso. Parece que quando vem o fracasso, nós não temos força nem para orar, nem para buscar. Mas precisamos reagir. Precisamos reagir sabendo que o Senhor virá ao nosso socorro. Quando faltam forças, precisamos buscar a Deus. Em Filipenses 4,13 diz isso: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Essas situações que nos levam ao fracasso, essas situações que nos fazem retroceder, que nos fazem abandonar, que nos fazem perder a esperança. Nós precisamos colocar a nossa força em Jesus e buscar a força dele. Hebreus, no capítulo 11, verso 34, quando relaciona aqueles homens e mulheres, heróis da fé, homens e mulheres que buscaram a Deus, que andaram com Deus, mas eles eram homens e mulheres como nós, pessoas frágeis, que passaram grandes adversidades, grandes problemas, muitos fracassaram, mas eles eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Na força que Cristo dá, podemos enfrentar qualquer situação. Se nessa noite você se sente fraco, é hora de colocar e buscar ao Senhor, pois Ele é a sua força. Deus é a nossa força. Deus é a minha força. É a sua força, querido. É a força que você precisa para enfrentar as situações. Às vezes nos falta ânimo. E o ânimo falha. Ânimo é vida, é coragem, é entusiasmo, é estímulo. Às vezes nos falta estímulo para continuar, para viver. Coragem. Às vezes nos falta entusiasmo. Olhamos para as pessoas, eles estão sem ânimo. Não há entusiasmo no coração delas. E elas se deixam vencer pelo desânimo. A gente está vivendo num mundo muito negativo,
muito negativo. A gente olha por aí, a gente vê as pessoas caídas, prostradas. Elas não têm muita esperança. Na nossa cidade, mais ainda. Elas estão assim, sem muito rumo. O homem moderno é um homem sem brilho, sem gana, sem vigor, sem entusiasmo. As pessoas estão muito pessimistas quanto à economia, quanto às melhorias, quanto à política. E aí muitos murmuram. E a murmuração é causa de ruína para muita gente. A gente tem que buscar Deus. Ânimo vem do Senhor. Nós temos que nos animar na salvação que nós recebemos do Senhor. Nós temos que animar no Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos, em João 16, 33, algo muito importante. Eu estou unido com vocês, vocês vão ter paz. Paz é muito importante. Paz é fundamental para a tomada de decisões. Paz é importante para que a gente possa vencer o desânimo. No mundo, nós vamos sofrer. Mas deveríamos ter bom ânimo, porque o próprio Jesus venceu o mundo. E Ele venceu para nós. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer também. Então há problemas? Sim, há problemas. Mas não podemos ficar desanimados. Anime-se no Senhor. Busque dele ânimo. Senhor, me dê ânimo. Além de forças, eu quero ânimo. Ânimo, estímulo para viver, para andar, para trabalhar, para testemunhar. A gente vive num mundo muito complexo. Remédio para dormir, remédio para acordar. Não é assim? Remédio para deixar a gente aceso, animado, e remédio para baixar um pouco a bola, né? Remédio para a gente ficar feliz, e remédio para deixar a gente meio deprimido. A gente vive num mundo assim, dos remédios hoje. Nós precisamos buscar o vigor e o ânimo que o Senhor tem para nós. Mateus 9, 23, Jesus virou para uma mulher que estava com a sua filhinha com o seu problema, e ela disse assim, coragem. Perdão, é uma pessoa que estava com enfermidade, uma mulher que estava com enfermidade. Ele falou assim, senhora, fique com coragem, tenha ânimo. A sua fé te sarou. Fique animada. Ela não estava ainda curada, mas Jesus estimulou a vida dela para que ela tivesse coragem. E aí então ela ficou curada. O ânimo vem antes da bênção. O ânimo precisa vir antes do resultado. Nós precisamos estar animados, bem animados. Animados para andar, animados para viver, animados para olhar para o Senhor, olhar para essa vida de uma forma diferente. Precisamos estar animados, bem animados. Marcos capítulo 10, verso 49 também fala sobre isso. Jesus parou e mandou chamar o cego para ser curado. E os discípulos falaram assim, coragem, ânimo, fique em pé. O mestre está chamando você, ele chamou você, ele vai fazer algo para a sua vida. Jesus tem nos chamado, ele vai fazer algo na nossa vida. Ele já está fazendo algo em nossa vida, por isso precisamos ficar animados. Anime-se, meu amigo. Anime-se no Senhor. Não anime-se no resultado das coisas. Não se anime com este mundo e as coisas que ele possa te dar. Não se anime com o sopro do modismo. Não se anime com essas coisas. Isso frustra. Se anime no Senhor. Fique animado porque Ele te chamou para a salvação. Fique animado porque Ele te convidou para fazer uma obra na sua vida. Fique animado. E quando entregamos a vida a Jesus, somos tocados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz ânimo, e muito ânimo. Deus já começou o culto dessa noite lendo Lucas 24.
os discípulos no caminho de Emaús. E é interessante, Jesus é muito engraçado. Jesus, ao invés de falar para os discípulos, ó discípulos, eu sou Jesus, o que vocês estavam esperando para a ressurreição. Mas Jesus andou com eles um tempo, caminhou com eles um tempo, ouviu eles por um bom tempo, e nem falou que era ele. E aí lá no finalzinho da história, quando Jesus foi descoberto, Jesus sumiu. Jesus é muito engraçado. Eu tenho, assim, às vezes lido a Bíblia entendendo como Jesus era engraçado. Andando com eles e tal, e não se revelou quem era ele, mas começou a falar a respeito das Escrituras, e o coração daqueles homens começou a se encher de esperança. Eles estavam com um sentimento de derrota, de fracasso, nenhum ânimo. Eles não estavam nem animados para voltar para casa. Como é gostoso voltar para casa, mas quando você tem um problema, não fica bom voltar para casa. Eles estavam voltando para casa desanimados, completamente derrotados, e Jesus começou a falar com eles, animar o coração deles, e eles ficaram tão cheios, tão animados, que abriram seus olhos. O ânimo precisa vir antes do resultado. Ânimo ajuda a gente a abrir os olhos, a enxergar um mundo diferente, a ver as grandes perspectivas que Deus está nos dando. Quando estamos animados, nós enxergamos um mundo diferente. Quando estamos desanimados, os nossos olhos são pessimistas, murmuradores. Os nossos olhos não enxergam o mover de Deus. Mas quando animamos o nosso coração com a presença de Jesus na nossa vida, os nossos olhos começam a se abrir e ver a grande obra de Deus. Foi assim com os discípulos de Emaús e vai ser assim na nossa vida também. Quando tudo falha, quando tudo rui, os castelos ruem, os nossos olhos não veem a realização do que nós trabalhamos, cultivamos, quando as coisas vão de mal a pior, quando o cerco aperta, quando o céu parece ficar mais escuro do que o normal, quando a noite chega, ela não vai embora e nem amanhã chega também. É hora de olharmos para Jesus, é hora de nos animarmos nele, é hora de encher o nosso coração com a presença dele. Às vezes falham as perspectivas, falham as probabilidades, e às vezes elas se reduzem a zero. Zero possibilidade de cura, zero possibilidade de um emprego, zero possibilidade de salvar meu casamento, zero possibilidade de que os meus filhos ou os meus pais se convertam, ou de que alguém na minha família se converta. Zero. As perspectivas falham. Negócio que a gente pensava que ia dar certo, não deu. Aquela causa que a gente estava lutando, foi para trás, reverteu. A gente não conseguiu aquela vaga que a gente tanto almejou, estudou, investiu. A gente trabalhou muito e recebeu pouco. E a maioria de nós está sem perspectiva de coisas boas, de melhoras. E o que vemos nessa sociedade, que nós estamos vivendo isso, é esse mover de pessimismo. Esperar pelo pior, nunca o melhor. Mas nós precisamos derrotar o pessimismo, porque ela é irmã da que nós acabamos de falar, do desânimo. É irmã dela. O pessimismo é irmã do desânimo. E nós precisamos acabar com isso. Não permita que a perspectiva das coisas boas morram dentro de você. Quando a gente reduz a zero, mesmo que elas sejam zero, e isso morre dentro de nós, nós estamos enterrando a possibilidade de Deus reverter o quadro. Davi
e Saul. E um dia Deus chegou e pôs uma pedra de separação, uma rocha divisória, um divisor da história deles. Não havia possibilidade nenhuma dessa rocha acontecer, mas ela veio. Ela veio e teve o seu resultado. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Às vezes fala em esperança. Maria e Marta tinham um irmão chamado Lázaro, João 11, e ele morreu. E eles tinham mandado chamar Jesus, Jesus se atrasou por algum momento, e ele se atrasou propositalmente. Jesus queria não curar Lázaro, queria ressuscitar Lázaro. E elas estavam completamente sem esperança alguma, porque a morte era o fim. Jesus morreu, os discípulos também, no caminho de Emaús, perderam completamente a sua esperança. E quando isso acontece, a gente acaba morrendo interiormente. O que você esperava não aconteceu, as coisas não melhoravam como você esperou, as coisas pioraram. Mas a gente tem que voltar para a Bíblia, voltar para as Escrituras. Hebreus 10, 39 diz, nós não somos gente que volta para trás. E a gente não é gente que se perde. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. Temos fé e somos salvos. E nós precisamos caminhar para frente. Não podemos retroceder. Não podemos voltar para trás. Nós somos salvos. Nós não podemos nos perder. O retrocesso nos faz perder. Precisamos avançar na fé. Precisamos ser otimistas. Não podemos perder a nossa esperança. Deus deu uma palavra para Israel. Isaías 49, 8. Ele diz assim, quando chegar o tempo de mostrar minha bondade, eu responderei o seu pedido. Deus tem um tempo para tudo, meu querido, e vai chegar o tempo para a sua vida também. Você que está desanimado, pessimista, você que perdeu as esperanças, quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei, eu os protegerei, e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Deus é um Deus que nos traz restituição, que nos traz bênçãos. O salmista já pensava assim no Salmo 42, verso 5. Ele disse para ele mesmo, por que estou triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Nós temos que falar muitas vezes para a nossa alma assim. Somos um corpo, alma e espírito. Nossa alma é os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E esses, muitas vezes, nos levam ao fracasso. Pensamentos derrotistas, pensamentos fora da palavra de Deus. E nós temos que falar para nós mesmos. Nós não podemos ficar assim. Nós não podemos continuar assim. Nós colocaremos a nossa esperança em Deus. E Ele virá em nosso socorro. Às vezes a fé falha. A fé muitas vezes falha. Jesus perguntou aos discípulos em Lucas 8, 25, onde está a fé de vocês? Onde é que vocês esqueceram a fé de vocês? Que nem a gente esquece celular, né? Onde é que vocês deixaram a fé de vocês? Qual o balcão? Qual é o banco do carro? Qual lugar vocês esqueceram a fé de vocês? E às vezes é assim, a gente não tem fé nem para orar, né, irmão? A gente ora assim, ora, mas a gente não crê muito que aquilo vai acontecer. E ora, orar. De fato, a gente não crê que aquilo pode acontecer. E muitas vezes nós vivemos ou atravessamos situações as quais nos sentimos a fé muito pequenininha, muito abatida. Nós alimentamos as nossas dúvidas. Será? Vai acontecer? É impossível de acontecer. Jamais.
A gente nem vai incomodar Deus. Sabe, Deus tem tanta coisa. Essa coisa Deus nem vai ouvir mesmo. Eu nem vou incomodar Deus. Lá no fundo a gente pensa assim. Pensou assim? Eu já pensei assim. Não vai ouvir, Deus não vai responder. Não vai acontecer. A gente não consegue crer, a gente não consegue lutar. Porque a nossa fé não está sobrevivendo, não sobreviveu a essa grande tempestade. Ela foi grande tempestade, muito grande. E a nossa fé foi tão abalada que não sobrou nada. Ela foi peneirada e não sobrou muita coisa. Mas nós temos que buscar ao Senhor, nos alimentar dEle. É Ele que nos fortalece. Ele é que vivifica a nossa fé. Jesus é o autor, construtor da nossa fé. E Ele vai terminar nesse processo de fé. Mas nós precisamos dar um passo. Um passo. Jesus disse que a nossa pequenina fé pode ser comparada a um grão de mostarda. É muito pequenininha. É muito pequena. É muito pequeno mesmo. Essa é a fé que move montanhas. Porque nós temos um Deus grande. E às vezes nós pensamos que temos que ter muita fé. Muita fé. E Jesus disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Às vezes a fé que você tem, ela é suficiente. Aliás, ela é suficiente. Porque a sua fé, e Deus sabe do nosso coração, ela é pequena, falha e medíocre. A nossa fé é assim. Mas nós temos um Deus grande, enorme, maravilhoso, um Deus gigantesco. Quando nós colocamos a nossa pequenina fé nele, ela tem resultados. Por isso, quero estimular a sua fé. Vivifique no Senhor a sua fé. 1 João 5:4 diz assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. A nossa fé, a sua, a minha fé, ela é suficiente para vencer as nossas lutas. Ela é suficiente, querido. Ela é suficiente. Mateus 21 a 22, é isso que nós acabamos de dizer. Ele falou, Jesus afirma aos discípulos isso. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. Jesus tinha orado e a figueira tinha ficado seca, por ela não ter produzido fruto no tempo. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-te e jogue ao mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Às vezes nós estamos pondo a fé em nós mesmos. Fé em nós mesmos, que a minha fé precisa ser grande. Eu preciso ter uma fé grande. Eu preciso ter fé. Reavivar essa fé. Não importa o tamanho dela. Nós cremos um Deus grande, que pode todas as coisas. Avive a sua fé. E quando falta fé, peça a Deus, Senhor, enche meu coração de fé. Enche meu coração de fé. E último, às vezes falta e falha a alegria. Nós enfrentamos essas situações todas e a alegria fica longe, muito longe. Ela vai embora, ela desaparece. A gente procura e não acontece. Tomamos até remédio para ficar alegre. Tentamos encontrar essa alegria no sexo, na bebida, nos amigos, nas roupas, nos lazeres, enfim, nos bens, na fama, nas coisas. Não encontramos e não vamos encontrar. Alegria não está nessas coisas. Somos pessoas tristes, olhar triste, palavras tristes, sorrisos tristes. A gente encontra muita gente assim hoje, com muito sorriso triste, porque a tristeza entrou no coração.
E diz o sábio mestre no livro de Provérbios que a alegria, ela deixa o rosto bonito, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O rosto perde o brilho, o sorriso fica triste. Sabe de uma coisa, para terminar, Jesus é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Quando nós encontramos Jesus, como tudo na nossa vida, Ele passa a ser a nossa alegria. A alegria não está no fato de que eu resolvo o problema. A alegria não está no resultado das minhas vendas. A alegria não está no resultado da mudança do outro na minha mudança. A alegria está numa pessoa chamada Jesus. Jesus, no João capítulo 20, verso 20, Jesus falou sobre isso. Na ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram alegres, cheios de alegria, e essa alegria é contagiante. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Para mim, o computador não está passando. Quando tudo falha, quando tudo passa, falham as forças, falha o ânimo, falha as perspectivas, falha a esperança, falha a fé, falha a alegria. Essas coisas falham, é porque nós nos esquecemos de buscar o Senhor. Ele está aqui nessa noite, e há uma pedra, há uma rocha, que pode ter separação do antes e do depois. Da entrega de hoje para o resto da sua vida, para o tempo da sua vida. E você pode tomar uma decisão de entregar, de se lançar, de fazer do Senhor tudo isso na sua vida. As coisas vão falhar, mas sua força vai continuar. As coisas vão falhar, mas o ânimo vai continuar. Suas perspectivas ainda estarão em pé. Sua esperança será renovada, a sua fé será fortalecida e a sua alegria não sairá do seu rosto, porque ela instalou no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração a Deus. Faça uma oração a Deus. Faça dele o seu socorro. Ele está aqui. Ele é o seu socorro. Faça dele tudo, a tua esperança, a tua confiança. Faça dele o seu Senhor e Salvador, se ainda você não fez. Entregue a sua vida a Jesus. Você que já entregou a sua vida a Jesus, volte-se para o Senhor. Faça dele o seu tudo nessa noite. Ele faça uma oração pessoal de entrega. Agora, se você puder ficar em pé, fique em pé e ore com a pessoa ao seu lado. Ore com a pessoa ao seu lado, abençoando a vida dela, orando essa palavra que nós acabamos de ouvir sobre a vida dela. Ore com fé, ore crendo, com um pouquinho da sua fé. Ore ligando. A palavra de Deus diz: se vocês ligarem, algo aqui na terra será ligado no céu. Ligue essa palavra. Se a pessoa está desanimada, triste, ore com ela. Senhor Deus, nós estamos aqui buscando o teu socorro, e o Senhor é um socorro bem presente nessas horas. Tu estás aqui, Senhor, ouvindo o clamor do teu povo, as orações do teu povo. Ouvindo aqueles que estão entregando a vida a Ti, ouvindo aqueles que estão renovando os seus votos, renovando as suas forças, seu ânimo, sua fé no Senhor. Pai, que a Tua unção venha sobre cada um dos Teus filhos. Traga uma unção, Senhor, de alegria. Traga, Senhor, uma unção de um renovo de esperança, de ânimo, de força. Senhor, enche o coração de força, de alegria, de ânimo,
esperança, de perspectiva de dar. Senhor, enche do Espírito Santo cada um dos seus filhos, que os olhos estejam voltados para o Senhor, para o Senhor. Senhor, faça com que cada um tenha os seus olhos e veja o Senhor, e sejam contagiantes desse amor, dessa graça, dessa via, a esse mundo tão triste, tão desanimado. Pai, em nome de Jesus, leve-nos na tua presença, na tua força, no teu poder. Renova, Senhor, cada vida. Renova, Senhor, cada um dos seus filhos. Graça, Senhor, graça às famílias. Graça, Senhor, cura os enfermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor. Se você quiser dar a sua inscrição, Deus o nome, vamos mobilizar todos para aqui no Congresso. Deus abençoe.